Meus amados, meus queridos, escolhidos do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, para viver com Ele por toda a eternidade. Cada vez está ficando mais esquisito, né, amado? Se o senhor esperar muito tempo, não sei o que vai sair dessa boca mais. Meus queridos, meu nome é João, para os que não me conhecem. Seja bem-vindo às mensagens do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O que eu tenho para vocês hoje, meus queridos, o último sonho da nossa irmã foi ontem, e eu tenho um maravilhoso. Olha só, é o terceiro sonho, vai ser a terceira vez que o Senhor pediu para passar essa mensagem para os filhos dele. Olha só, desses 711, essa mensagem, o sonho, eu olho aqui falar rapidamente para vocês. 13, amados. O Senhor, deixa eu abrir aqui para vocês verem aqui. Se eu for aqui no 13, vocês vão ver que 2000 um dos primeiros dela, olha só, um dos primeiros dela, uma mulher, dia 2012, novembro, olha o 13º dela, de 20 anos, queridos. E já foi falado 2 vezes, o Senhor já pediu para falar essas vezes, e agora a gente fazendo isso sábado vai ser a terceira vez. E extremamente lindo o que o Senhor tem para falar aqui, tá? Realmente uma coisa, é muito, muito lindo a repetição e vai ser feita nesse sábado. Meus queridos, o que eu tenho para você hoje é uma profecia que eu achei aqui, devia estar nos meus arquivos, não sei o que foi. Eu sei que eu procurando aqui um pouco, eu achei essa profecia do 144.000 e o Senhor colocou no meu coração para passar hoje. Hoje não tinha o que passar. E quando tiver tempos assim, né, que eu acredito que quando eu tiver tempo assim, um dia aqui, eu passo profecias ou coisas que o Senhor mostra para mim. E esse aqui, os remanescentes, os eleitos, vasos escolhidos, exército do tempo do fim, guerreiros do tempo do fim. Olha só, um título só. Isso aqui, essa mensagem, então, são específicas para os 144.000. Aos novos, o Senhor tem escolhido um grupo de pessoas que ele vai trabalhar com esse grupo de pessoas por 3 anos, na grande tribulação, num dos momentos mais difíceis que a Terra já teve, tá? Esses 144.000 vai estar andando nessa terra aqui e salvando as pessoas de última hora. Eles não, o Senhor que está com eles, ele está prestes, esses 144.000, prestes para o Senhor brotar neles. Aqui está a mensagem, amados, do Senhor para todos vocês, então. Assim diz o Senhor, com relação aos 144.000, vou até pôr um ponto aqui. Estes são os meus vasos especiais e indivíduos escolhidos que foram purificados, testados, provados na fornalha da aflição e preservados, santos, justos e irrepreensíveis diante de mim. O inimigo fala constantemente que eles não estão preparados, isso, aquilo, outro, está todo mundo sujo, etc, etc, etc. O Senhor nunca falou isso, tá? E olha, é muito difícil colocar isso na cabeça dos cristãos, tá? Porque o inimigo tem colocado, através desses anos todos, que o cristão não vale nada porque é um pecador. É isso mesmo que a igreja dele tem empregado. E a imagem do Senhor ao mundo tem sido horrível. Ele é o Deus do ódio nas nações gentias. O nome dele tem sido blasfemado pelas próprias pessoas que clamam ser cristãos. Olha só, o senhor já falou isso várias vezes, né? Se você é novo no canal, certas coisas são um pouco difíceis, né? Mas isso já é tipo assim, montando tijolo, uma casa, é uma coisa, né? Mas aqui para esse tipo de pessoas, então, vocês são santos, vocês são justos, vocês são irrepreensíveis. Em outro sonho o Senhor fala, vocês não têm pecado, vocês não têm mácula, vocês estão prontos, porque o sangue do Senhor limpa isso tudo de você. A igreja simplesmente sabe disso em teoria, mas nunca pregou.
É só aquele negócio de ser perfeito, ser perfeito, ser perfeito. Continuando, o Senhor fala, eles são aqueles que não se corromperam ou suas vestes na imundície desta era decaída. Então, novamente, o Senhor está falando para esse grupo de pessoas que vocês são perfeitos. Vocês são limpos. E, simplesmente é difícil para o cristão colocar isso na cabeça, queridos. Porque por todo o tempo que o cristão existia, por 2000 anos, a igreja do Senhor tem falado justamente o contrário. Mas aqui está o Senhor falando, você está limpo. Por causa do sangue dele, o Senhor já veio aqui e falou, queridos, que o amor é o cumprimento da lei. O que é a lei? Você não faz isso, recebe isso, não faz isso, recebe aquilo. Porque você tem amor, se o seu coração é do Senhor, você decidiu dar o seu coração ao Senhor, ele te limpou, ponto final. Não deixe ninguém colocar ao contrário em sua cabeça, queridos. Dê o seu coração ao Senhor, fique com ele, o resto ele limpa. E ele já falou, não foi mais de, nossa, nem sei quantas vezes, mais de 10 vezes, por histórias diferentes, pela própria palavra do Senhor. O amor cobre uma multitude de pecados, mas está escrito em todo lugar. Mas a igreja falhou em pregar isso às pessoas. Siga o Senhor, o foco é o Senhor. Vamos falar mais do que o Senhor fala mais, é muito lindo isso aqui. Mais ainda amanhã, viu, queridos? Amanhã complementa esse aqui, tá? Então, eles, ou seja, esses guerreiros de última hora, eles são aqueles que tomaram a decisão de andar santos e justos diante da minha face. A cada um deles eu dei a conhecer este fato e eles se conhecem, ou seja, o remanescente sabe que é um remanescente. E quando você dá o coração ao Senhor, você quer fazer tudo que é agradável aos olhos do Senhor. Então, essa santificação, essa intimidade com o Senhor continua crescendo, entendeu? Mas a partir do momento que você dá o seu coração ao Senhor, ele já limpa tudo de você, porque o seu coração é dele. Mas essa intimidade de conhecer o caminho do Senhor demora por um tempo, mas naquele momento que você deu o coração ao Senhor, e você quer colocar, e você quer fazer tudo, e pensar tudo que é agradável ao Senhor, daquele ponto, você é perfeito. Daquele ponto, o sangue do Senhor cobre você, você é perfeito. Daquele ponto em diante, você passa de perfeição a perfeição. De perfeição a perfeição. Você começa a parar uma coisa, parar uma outra coisa, parar uma coisa, porque você não quer fazer nada que desagrade o Senhor. É simplesmente desse jeito, irmãos. É muito, muito simples. É muito, muito simples. E apesar de ser pregado que você tem que ser perfeito para aproximar o Senhor, todo mundo já sabe que ninguém é. Aí está a ironia de tudo. Os não conseguiram entender as palavras do Senhor. Ninguém da igreja conseguiu entender. Por isso que a igreja dorme, não tem poder. Muito pouco. Mas aqui o Senhor está falando, essas pessoas aqui, elas são limpas porque o coração dessas pessoas é dele. Não quer dizer que elas não têm pecado, mas eles estão limpos. Limpos, limpos, limpos. O Senhor continua. Estes, ou seja, esses guerreiros, esses remanescentes, são os que se reunirão na minha montanha sagrada para me oferecer adoração, e eu, pessoalmente, caminharei no meio deles para treiná-los e dar a cada um as tarefas que eu exigiria deles. Isso aqui não precisa ser fisicamente, mas espiritualmente, tá? Espiritualmente também, com certeza o Senhor já vem treinando essas pessoas por muito tempo, já falou desde o ventre da nossa mãe, ele vem treinando essas pessoas. Ele pessoalmente vem treinando elas. Continuando, o Senhor fala, são eles que se moverão em minha grande glória e poder a serem revelados em breve. Isso aqui, queridos, foram dados em 2013. Tá? 2013, quando o Senhor falou isso, essas pessoas que ele escolheu já estavam limpas, porque desde muito tempo, a gente não sabe quando. Eu acho que ele chamou a noiva, foi quando caiu as duas torres dos Estados Unidos, se não me engano, ele falou isso, eu chamei minha noiva naquele ponto. A partir do momento que sim teve essa chamada oficial, todas aquelas pessoas que nem sabiam que iam ser chamadas, estavam perfeitos. Porque o Senhor, por conta própria, decidiu limpá-los com o sangue dele.
Então, muitas daquelas pessoas que o Senhor chamou, oficialmente, é que eu sei, 2011, mas foi chamado desde o ventre da mãe deles, mas oficialmente que ele tem falado é que eu chamei a minha noiva quando caiu as duas torres dos Estados Unidos, dia 11 de setembro. Ele falou, eu chamei a minha noiva. Daquele ponto, as noivas já estavam perfeitas, elas já estavam limpas, e elas andavam com todo tipo de pecado e sujeira, mas o Senhor falava para eles, vocês são perfeitos. Porque não foi nada vem da pessoa, mas tudo vem do Senhor e do sangue dele. É Ele que faz tudo. É Ele que chama e é Ele que limpa. Daquele ponto em diante, irmãos. Olha só. E aqui o Senhor está falando isso, que eles são perfeitos. 2013. Olha só. Eles serão o meu porta-voz para falar a minha palavra com grande poder de manifestações, de sinais e maravilhas. Não vai ter nada impossível para eles, porque o Senhor está dentro deles. O Senhor fala mais, não despreze a sua idade e despreze a si mesmo. O Senhor está falando aqui para os remanescentes. Não despreze a sua idade e não despreze você. A você, filho, que é esses 144 mil, são concedidos tesouros e recursos celestiais que serão de grande necessidade e importância para a minha obra e atividade do tempo, do fim, que é agora. Então o Senhor está falando, não é porque os remanescentes, eu amo mais os remanescentes do que eu amo o resto da minha... Não é verdade. Ele tem essa afinidade com os remanescentes, porque o resto do povo dele vai para o céu. Mas o remanescente, esses guerreiros de última hora, vai ficar aqui na terra, no meio da confusão, no meio dos demônios alienígenas, no meio de todo tipo de demônio, no meio de todo tipo de coisa, e eles precisam desse poder do Senhor. E é isso que o Senhor está fazendo? Eles vão estar aqui, o Senhor vai brotar neles, o Senhor vai levar ele para os quatro cantos da terra. Por isso que ele falou, é importante para fazer a obra do Senhor, porque a obra é do Senhor, tudo é do Senhor. O Senhor continua, os 144 mil é um número típico em referência aos meus remanescentes, sagrados, preservados e guardados, que adorarão e serão usados em grandes colheitas de almas. Aqui está. Aqui está a referência direta, então. Eu já cheguei a ter dúvidas se os 144 mil eram os remanescentes. E o Senhor não só falou aqui com esse profeta, mas falou também nos sonhos da Erim, que sim, são os remanescentes. Os 144 mil são os remanescentes. E eles são sagrados, preservados e guardados do Senhor. Muitos deles suportarão e continuam a suportar duras, difíceis e inéditas aflições do inimigo. Amados, isso aqui é 2013, tá? Do que esse remanescente tem passado nesses 10 anos, já passaram 10 anos, não foi brincadeira, tá? Do que o inimigo tem jogado neles. Não foi brincadeira, mas olha só o que aconteceu com eles. O inimigo pensa ao afligi-los com todo tipo de aflição e sofrimento, que os meus propósitos neles não serão alcançados. Então o inimigo fala, você é um remanescente, você tem cara de ser um remanescente, eu vou te atacar de todo tipo que você pode pensar de aflição. Seja no trabalho, seja na esposa, seja o marido, seja os filhos, seja tudo quanto é tipo de coisa, você vai esquecer esse plano que o Senhor tem para você? Ah, mas o Senhor está nisso? Tudo é por causa do Senhor? Se não fosse Ele, sim, com certeza o inimigo tinha vencido. Nós não somos páreo para o inimigo. Até na própria palavra falou que o inimigo é mais forte que nós. Mas com o Senhor, tudo muda. E o Senhor fala aqui, quanto mais são fracos em seus corpos, maior é o meu poder e força, pois a minha glória se manifesta nas fraquezas. Então, quanto mais o inimigo castiga esses remanescentes, mais forte eles ficam no Senhor. Além do Senhor, o plano dele, né? O Senhor continua, eles estão totalmente prontos para o meu chamado final, para reuni-los. E reuni-los, aqui é uma palavra só em inglês, vou ter que olhar hoje, mas é reuni-los, se juntar-nos. Então eles estão prontos. Olha, preste atenção, querido. O Senhor está falando aqui em 2013,
quando os remanescentes nem foram chamados ainda oficialmente, que eles já estão prontos. E há muitos aí por aí que o inimigo coloca na cabeça, eles não estão prontos, não tem que isso. Eu escuto profeta aqui falando isso. Tá, não está pronta, aí mostra a noiva cheia de mácula, cheia de pintura, eu parei de ouvir ele. Entretanto, a mensagem desse profeta antes era do Senhor. Mas na próxima mensagem do profeta, que falou do céu, aqueles poderes do céu, aquelas coisas mais lindas, aquelas luzes, aquele altar, aquele rio, 3 tipos de luz branca, e a noiva chegou perante o trono dele, e aquela roupa branca dela, mas ela não estava preparada, porque o profeta viu 3 manchas na noiva. A noiva, meus queridos, para os novos, são esses remanescentes. A não ser, é claro, que aquela noiva era uma noiva tola, mas eu acredito que não era. Ele queria mostrar a noiva do Senhor. Então, daí desse ponto em diante, eu desliguei esse profeta por essa mensagem, esperando talvez a próxima. A noiva do Senhor, os remanescentes, diz o Senhor, não diz o João, tá? Diz o Senhor por esse profeta, por vários sonhos da nossa irmã Anin, ela está pronta. E ela já está pronta antes dela mesma saber quando ela foi chamada. Olha só, aqui, 2013. Porque não é o fato, olha, isso aqui é coisa nova, hein, queridos? Não é o fato de você ouvir a chamada do Senhor e começar a obedecer ao Senhor e dar o seu coração a Ele. Não é esse fato. O fato é que quando o Senhor chamou essas pessoas, Ele já fez essas pessoas perfeitas e prontas. Ele fez essas pessoas desse jeito no decorrer da vida dessas pessoas. E olha só, queridos, o Senhor vem trabalhando nessas pessoas, 144 mil, desde o ventre da mãe, ninguém sabia. Ninguém sabia. Aqui está o Deus que sabe o final, do início, o Deus que faz a chamada e já sabe o que vai acontecer. Mas Ele continua moldando, não é isso que Ele está falando aqui. Ele ainda está moldando o coração cada vez mais. Mas eles já alcançaram uma meta que o Senhor fala, eles estão prontos. Mas Ele continua moldando, né? E Ele vai continuar isso. O Senhor continua. Não deixe seu coração desfalecer, principalmente agora, né, queridos? Muitos de nós estamos cansados e gastados. Eu vejo todo o sofrimento, provação, perseguição que o inimigo está lançando sobre vocês. Olha só, queridos, 2013, ele vê isso hoje também. No devido tempo, todos serão libertados para sempre, para cumprir minhas ordens aqui na terra. Glória a Deus, aleluia. Quando o Senhor brotar nesse remanescente, vai ter essas ordens para cada um, né, querido? Aos meus outros filhos e filhas, ou seja, aqueles que não são os remanescentes, eu ainda tenho planos para cada um de vocês. A minha escolha dos 144 mil é de acordo com a graça e somente eu sei, porque alguns são escolhidos e outros não. Esteja contente no nível ou situação que o Espírito Santo colocou em você. Eu sei que alguns vão murmurar, reclamar da minha injustiça, mas os meus caminhos, meus pensamentos e meus planos são muito mais elevados do que os do homem. O Senhor continua, para cada um de vocês, eu tenho um propósito que cada um de vocês deve realizar e alcançar antes de chegar onde eu estou, ou seja, no céu. Então, aqui, ele não chegou a falar diretamente, pelo menos não veio aqui, se é para a toda ovelha, porque eu acredito que quando o Senhor brotar, a ovelha do Senhor, a igreja do Senhor, vai para o céu. E vai ter a noiva do Senhor que vai ficar aqui, mas o Senhor está falando, sim, a noiva, eu escolhi eles, porque eu escolhi eles. O Senhor fala, somente eu sei, porque eu escolhi cada um deles. O Senhor fala isso. Somente eu sei, ninguém mais. E ele falou, fique contente com a sua chamada. E se você é a ovelha, você não foi escolhida pelos 144, para ser um dos 144 mil, vá para o céu, amado, em grande alegria. Mas o Senhor tem falado, e Ele não só tem falado aqui, mas tem falado em vários lugares, que sim, vai haver murmurar, vai haver reclamar, e alguns vão falar que o Senhor até não é justo. Infelizmente é isso, né? O nosso erro, às vezes, é muito grande, né, queridos? Que o barro julga o oleiro que criou. Continuando, o Senhor fala aqui,
Porém, cada um de vocês, de acordo com a graça dada pelo Espírito Santo, sirva fielmente, sabendo que está servindo a mim, e não ao homem. Olha que lindo é o Senhor. A gente serve o Senhor, e sim, aqueles que pregam o Senhor ao redor do mundo aí, você sabe, né? Você sabe que você passou por muitas coisas, principalmente o inimigo tem ativado aqueles que estão do seu lado para fazer você calar. Muitas tentativas aconteceu comigo para fazer eu calar. Queriam medir o que eu falo, queriam medir o que eu tinha de falar, e etc, etc, etc. Assim o inimigo fez tudo isso, queridos. Ele quer calar a boca do mensageiro do Senhor. Ele faz essas coisas, ele usa o seu melhor amigo, usa a sua igreja, e etc, etc, etc. Mas, no final de contas, a gente serve o Senhor somente. E quando eu até vi isso na mensagem da nossa mãe, foi muito boa, que a nossa mãe chegou perante o trono de Deus, o Abba, e ela muito triste, porque todo mundo julgando ela, etc, etc, etc. E o Abba até falou de uma certa maneira séria para ela, falou, Erim, você serve a mim ou ao homem? Aqui está o Senhor falando a mesma coisa. A gente está aqui para servir o Senhor. Continuando, o Senhor fala, e qualquer serviço prestado a mim é de muita importância e significativo diante dos meus olhos. Todos vocês que servem o Senhor de uma maneira ou de outra, pregando a palavra, fazendo oração, fazendo louvor, eu sei que alguns mandam para mim e eu fico muito feliz em ouvir as orações e louvores de nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo que mandam para mim, eu fico muito feliz. E este é o seu ministério e o Senhor está muito bem com isso, queridos. Continue servindo o Senhor. E o Senhor continua aqui, que cada um de vocês considere o seu irmão ou irmã mais do que a si mesmo, e que o espírito de humildade esteja sempre habitando em vocês, pois maior entre vocês deve ser o menor e servo de todos. Aqui está uma identidade gigante do Senhor, né? O maligno, quando fala as palavras dele, ele não fala essas coisas. Ele quer engrandecer o vaso dele, as pessoas dele, né? Você é isso, você é meu filho, etc, etc. Ao Senhor é o contrário, ele fala, você serve o outro. O inimigo não faz isso. O inimigo, através de sonho, através de voz, ele fala para aquela pessoa que está ouvindo a voz dele, você é grande, anda aqui, não ande com ele, você é importante para mim. Eu não gosto, é assim que ele faz. Eu não gosto daquela pessoa, não anda com ela não está no meu caminho, etc, etc, etc. Tudo isso vem do inferno. Isso aqui está uma chave para você determinar, uma delas, para você determinar quem está falando. Ó. Você bate aqui no espírito de humildade que o maligno não ensina de forma alguma, porque ele quer que aquela pessoa que ele está falando, ele quer mostrar para aquela pessoa que ela está acima de todos. Ah, você é a noiva, você é isso, você é meu filho, siga o que eu estou te falando, não siga, não ande com aquela outra pessoa, porque aquela pessoa tem demônio, isso, aquilo outro, e a pessoa acredita nessa voz. Já o Senhor é totalmente o contrário. Você sirva todos. Olha só. Contrário, né? Em vez do inimigo falar, você vai aqui e eu tomo conta de você, não ande com aquela pessoa cheia de pecado, cheia de demônio, todo pecador. É assim que o inimigo fala. O Senhor fala, não, você está aqui, você serve todo mundo. Ó. Olha a diferença, né, queridos? Para aqueles que talvez estão ouvindo aqui, que está uma grande chave para você conhecer quem está falando. O Senhor fala aqui, pois nenhum homem é grande diante dos meus olhos. Olha só. Olha só o que o Senhor está falando aqui. Não somente essas pessoas que dividem no corpo do Senhor e começam a pregar as palavras do Senhor e não andam com outras palavras, porque é claro que às vezes a gente acha que quem tem menos pecado do que o outro, seja o que for o raciocínio que o inimigo colocou na cabeça dessas pessoas. Isso nunca vem de Jesus, tá? Já foi falado aqui várias e várias vezes, isso nunca vem de Jesus. Jesus ama aquele que você não quer andar mais com ele. O seu próprio inimigo, o Senhor fala para amar ele. Olha só. O seu próprio inimigo, o Senhor fala, anda com ele, ama ele, ora por ele. Quanto mais aqueles na casa da fé. Quantos, amados? Quantas divisões têm acontecido na Igreja de Deus nesses 2000 anos? Por causa daqueles que ouvem a voz de Deus. Quantas divisões, queridos? E não está na palavra. Não está na palavra. A palavra nunca fala divisão. Mas alguns mal interpretem. Porque todos, diante do Senhor... vou ler a próxima linha, acabei de ver aqui agora.
O Senhor fala, pois eu estimo cada um por igual, pois comigo não há parcialidade. Eu amo vocês, meus filhos, com amor igual a cada um de vós. Por favor, isso aqui responde 1 milhão de perguntas que você tem. Não existe aquela pessoa que está mais perto de Deus porque Deus te ama mais do que as outras pessoas, porque você não tem pecado, você não tem sujeito. Não existe essa pessoa. Deus ama todos. Ele morreu para aquela pessoa que você está causando divisão em seu coração. Ele morreu por ela. Aquela pessoa que você decide não mandar mais na sua igreja, Deus morreu por ela. Aquela pessoa que você não se reúne para um estudo bíblico porque tem algo errado com aquela pessoa, Deus morreu por ela. Aquela pessoa que você pensa para baixo, que você não concorda, você não consegue entender porque aquela pessoa não entende nada das Escrituras do Senhor, Deus morreu por ela. Eu espero que deu para ver isso aqui, né, queridos? A gente vai continuar falando sobre isso. É um tabu que o Senhor está quebrando na igreja dele, tá? Fique na paz, no amor do nosso Deus. Pai, muito obrigado. Lhe pedimos a tua bênção sobre essa mensagem. E que caia, meu Senhor, em todos os corações desta terra. E que todos virem, Senhor, em harmonia, um com os outros, aceitando e suportando um com os outros. E as fraquezas um dos outros, Senhor. Não é fácil, mas a vontade de ficar um com o outro tem que estar lá, Senhor. É o teu Espírito. Ajude-nos a suportar um com o outro, Senhor. E não dividir essas pessoas no nosso coração, lhe pedimos. Pois nós somos seres humanos, Senhor, cheios desses problemas emocionais. E eu lhe peço também, Senhor, que o Senhor tampe a boca do inimigo. E que essas vozes e esses sonhos que ele dão aos seus filhos, jogando um contra o outro, que um é melhor que o outro, tentando falar que esse é mais santificado que o outro, etc, 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 que não é do Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus que o Senhor tampe a boca do maligno. E que ele não fale mais de forma alguma sobre divisão, jogando um irmão contra o outro, que ele não fale mais sobre isso. Eu oro em nome de Jesus, tampe a boca do maligno, especialmente em tua noiva, Senhor, em tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus pedimos a santificação dessa mensagem para todos os corações dessa terra. Todos possamos proclamar que o Senhor é amor e o Senhor é bom para com todos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, peço a santificação dessa mensagem para os seus propósitos somente. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Fique na paz, queridos, e no amor do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E para quem quer ver essas mensagens, eu coloco aqui, tá, querido? Você vai no profeta, você dá um clique aqui nos profetas e a mensagem vai estar logo aqui, tá? Fique na paz, no amor de nosso Deus. A gente fica até a próxima, queridos. Tchau, tchau.